Sejam bem-vindos ao Deus e Débora, o podcast das boas notícias. Eita, hoje nós vamos falar sobre um assunto que gera muitos debates. Sofrimento versus a justiça de Deus. Muitas são as falácias, né? E para falar sobre esse assunto, eu estou com ele aqui mais uma vez. É o nosso mestre, pastor e professor. Eu amo a vida desse homem, porque como eu recebo dele, eu quero que hoje você receba também. É o Antônio Lira. O Antônio Lira, deixa eu só falar um pouco aqui do currículo dele. Ele é criador do método judaico de interpretação do livro do Apocalipse, autor da ESTP, Escola Superior de Teologia Prática, e autor de diversos livros. Vou citar só algum aqui para vocês. A Vida Após a Morte à Luz da Bíblia, As Três Chaves para se Interpretar a Bíblia, Catálogos de Símbolos, Figuras, Expressões e Ideias Equivalentes do Apocalipse. Enfim, e tem um canal dele também, que é maravilhoso. Antônio Lira, seja bem-vindo mais uma vez. Já é da família, você. Amém. Glória a Deus. Bom demais estar aqui com você, Débora, mais Amém. uma vez, e também com toda a sua audiência. Amém. Muito bom voltar a esse programa. Agora você está de cenário novo. Sim, não é? amém. Eu Glória creio a que Deus tem um novo tempo para a sua vida, para o seu ministério. Amém. E eu torço bastante pelo seu sucesso. Amém. Eu Amém. pelo seu. Eu creio que será um novo tempo onde o Senhor estará trazendo para você, através, né, desse programa, uma nova audiência, pessoas novas chegando para ouvir, né, de Deus através de você. Amém. Então é muito bom ser participante da tua vida ministerial e conte sempre comigo para o que você precisar. Amém. Amém. Sempre enviando as dúvidas. Amém. Para você Glória me a ajudar Deus. com toda a sua experiência. Então vamos aprender, amém? Amém. Vamos Glória para a Deus. primeira pergunta, porque tem assunto, viu? Tem assunto. Eu Tem estou aqui na bastante. expectativa. Se eu fosse você, eu pegava uma anotação aí para anotar, uma caderneta. Primeiro, pastor, o que a Bíblia ensina sobre a natureza da justiça de Deus? Vamos falar sobre a justiça do Senhor. Falamos Amém. que Ele é bom, mas precisamos também lembrar que Ele é justo, né? Sim. Para a gente poder responder essa Sim. pergunta sobre a questão da justiça de Deus, é muito importante nós focarmos no objeto de estudo. Sim. Porque se eu tiver que estudar teologia, estudar Deus é muito difícil, porque Deus é invisível. É uma pessoa que a gente não tem contato com Ele visual. Ele é uma pessoa que transcende o tempo. Ele é uma pessoa que se revela aos homens através das Escrituras. Então, se eu tiver que aprender sobre Deus, eu tenho que olhar para a palavra dele. Amém. Onde, através do relacionamento dele com os homens, com outros homens, nós podemos, então, conhecê-lo melhor. Amém. Então, o nosso objeto de estudo deve ser as Escrituras. E quando eu falo sobre Escrituras, nós precisamos ter em mente que eu não posso tentar adaptar os textos da Bíblia àquilo que eu penso sobre Deus. E também tentar adaptar sobre o que eu penso sobre justiça. Sim. Porque se eu tiver que olhar a justiça na minha perspectiva, talvez eu vá falhar. Mas nós servimos a um Deus que não falha e a sua justiça é perfeita. Então nós vamos observar a justiça de Deus desde a eternidade. Amém. Porque se eu tiver que olhar para a justiça de Deus, eu preciso ir lá no começo e ver como o mal foi criado. Eu preciso ir lá atrás para que o meu parecer sobre a justiça divina, aquilo que ele se apresenta na sua palavra, como a justiça se apresenta na sua palavra, seja uma análise bem feita. Amém. Então eu preciso olhar lá para a eternidade. Qual a origem do mal? Quem criou o mal? Como o mal apareceu? Porque se existe justiça, de fato a justiça existe para poder punir o mal. Uau. Não é? Amém, sim. A justiça nesse sentido, não é? E a justiça existe para trazer ordem. E nós precisamos ter isso em mente. Precisamos. Então, nós vamos, pensar um pouco acerca da eternidade. Quando a gente vai olhar para a eternidade, a gente vê que Deus, ele deixou alguns princípios, e a gente pode ver da maneira como ele pôde lidar com a questão do mal em si. Como ele lidar com o mal. Qual é o modus operandi de Deus para lidar com o mal? Então, vamos começar aqui a ver a origem do mal, que muita gente pensa que Deus criou o mal. Sim. Existem versículos, como de Isaías, que diz que Deus, ele criou o mal, ele forma a luz e as trevas, não é? Alguém já deve ter lido esse versículo aí, e através desse versículo, a pessoa tira a ideia de que Deus tenha sido o criador do mal.
mas é importante você entender que não interpretamos a Bíblia olhando só para um versículo, porque tem outros versículos que conflitam com esse. Como aquele versículo que diz que Deus é luz e nele não há treva alguma. Sim, sim. Pronto, eu já estou conflitando 2 versículos. Então, qual que é o verdadeiro? Existe algo, né, que pouca gente sabe, é a revelação progressiva. A revelação progressiva me mostra que toda a revelação não está em Gênesis, assim como não está em Levítico, como não está em Números, como não está em Jó, como não está em Mateus. Toda a revelação, sim, nesses livros isoladamente, não. A Bíblia é um conjunto de 66 livros. Então, a revelação sobre Deus, ela foi crescendo. Então, no Antigo Testamento, os homens tinham a ideia de que o bem e o mal vinha de Deus. Se alguma coisa boa aconteceu, foi Deus que fez. Se alguma coisa ruim aconteceu, também foi Deus. O autor sempre era ele. Era Deus. A colheita foi boa, foi Deus. A colheita foi ruim, foi Deus também. Então, quando eles foram escrever os textos, eles colocaram no papel segundo o seu sistema de crença. E Deus se revelou a eles dentro do seu nível de conhecimento, onde a revelação não era completa ainda. Deus também não vai deixar de falar ou de usar alguém porque essa pessoa não tem todas as informações sobre ele. Deus não vai esperar você ficar pronto para poder lhe usar. Amém. Deus vai usar você no seu nível. Entende? Mesmo que o seu conhecimento seja limitado e incompleto sobre algumas questões. Então, quando o hagiógrafo, que é o autor, vai escrever as escrituras, então ele vai colocar ali na sua perspectiva. Então, no Antigo Testamento, essa era a percepção que eles tinham. Deus fazia tanto o bem quanto fazia o mal. Agora, veja o livro de Jó, que é um livro bastante conhecido da sua audiência. Com certeza os irmãos sabem que ali Satanás é que estava tocando em tudo que Jó tinha. Mas observe bem a notícia. Quando o servo de Jó disse, fogo de Deus caiu do céu, consumiu tudo que você tinha, e só eu escapei para trazer-te a nova. Veja que era Satanás que estava por trás daquilo, mas o servo de Jó lhe diz que era fogo de Deus que havia caído. Quando a mulher de Jó vai analisar também a causa, quando ele pega a lepra e começa a ficar adoecido de uma forma tão terrível, sim, a mulher fala assim, amaldiçoa esse teu Deus e morre. Também atribuiu a Deus. E Jó, então, ele pega carona no que ela disse, e ele diz assim, tu falas como uma louca, mulher. Porventura, nós não iríamos receber o bem de Deus, mas também não iríamos receber o mal. Observe que a crença no Antigo Testamento, que a origem do bem e do mal vinha de uma única fonte. E a gente tem que entender que esse é o entendimento de Jó, é uma fala dele, de Jó, né? De Jó. Entendeu? É importante entendermos que era a perspectiva que eles tinham. Quando chega no Novo Testamento, a coisa muda. Porque nós entendemos que a lei era a sombra das coisas que existiam e não a imagem exata das coisas. Entendemos que a lei era como se fosse o negativo de um filme, onde quem viveu na década de 80 sabe. E você tinha que comprar o filme, colocava dentro da câmera fotográfica, batia as fotos e depois você ia numa loja revelar. Não saía na hora, né? Era. E o cara querendo saber como ficou. Mas saiu com o olho fechado. Mas ele ia lá ver, né? Era. Não podia tirar, gastava o rolo de filme todo. E quando saía a revelação, o que acontecia? Ele ia tirar da sua câmera o negativo do filme. E esse negativo do filme, você tinha que colocar contra a luz e você não via claramente as coisas, né? Uau. Então ele tinha que revelar para a imagem sair certa. Da mesma forma, o Antigo Testamento na frente do Novo Testamento. Porque quando você vai olhar a revelação, é muito mais claro do que o negativo do filme. Uau. Tá entendendo? Você vê muito mais claro. Quando a gente vai para Hebreus capítulo 1, diz, tendo Deus antigamente, outrora, falado aos pais pelos profetas, nos últimos dias nos falou pelo Filho, sim, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas. Sendo ele, né, o resplendor da sua glória e a expressão exata do seu ser. Aleluia. Observe que Jesus Cristo veio mostrar exatamente como Deus era. Os homens do Antigo Testamento, eles tinham mais ou menos uma ideia de quem Deus era, mas no Novo Testamento Cristo veio mostrar o caráter de Deus, realmente quem Deus era. Observe bem que se eu tiver que te dar um presente, eu vou perguntar a alguém próximo a você para poder acertar na minha escolha. Vou perguntar ao seu marido, o que Débora gosta? Se eu perguntar a um estranho, ele não vai dizer, dê qualquer coisa. Ele não vai acertar.
porque não convive com você. Sim. Então, só seu marido sabe exatamente o que você gosta, o seu caráter, conhece você muito bem. Sim. Então, Deus usou os profetas do Antigo Testamento, os escritores do Antigo Testamento, num nível. Mas quando ele quis se revelar verdadeiramente, ele enviou aquele que já estava com ele. Uau, que revelação! Uau. Deus, então, revela Cristo, que já estava com ele, para mostrar exatamente quem o Pai era. Quando ele entra na sinagoga no dia de sábado, então ele cura uma mulher encurvada, que há 18 anos era escrava de Satanás. Observe que ele diz, né? Essa mulher é escrava de Satanás, e Satanás a mantém presa por 18 anos. Ele diz exatamente quem estava por trás daquela enfermidade. Ele vem mostrar. Vem mostrar quem estava por trás daquela enfermidade. Observe, então, que no Novo Testamento nós conseguimos ver quem é Satanás e quem é Deus. Exato. É perfeitamente porque Jesus pôde, então, trazer essa separação e uma versão melhor de Deus para os homens. A versão real. Glória a Deus, né? Glória a Deus. A versão real de Deus para os homens. Então, eu não posso pegar esse texto que fala que Deus criou o mal e taxar assim, Deus criou o mal. E anular todo e anular o o restante dos textos que mostram que Deus é luz e nele não há treva nenhuma. Então, vamos então agora mergulhar um pouco mais nessa questão, quem criou o mal de fato. Uma aluna me perguntou, pastor, mandou esse texto para mim, e eu fiquei refletindo. E o Espírito me trouxe a resposta na hora. Ele me disse, o mal não foi eu que criei. O mal é uma decisão do espírito humano ou do espírito de anjo. Porque Deus criou duas classes de espírito, os anjos e os homens. O mal, então, é uma decisão dos espíritos. Porque o mal só passou a existir quando alguém que tinha a opção de fazer o que é certo não fez. E fez o que é errado. Uau. Deus não tem nada com isso, porque ele criou os homens com a sua vontade plena. Perfeito. Então, quando a gente vai para a eternidade olhar agora a gente vai na origem do mal e como Deus ele tratou com essa questão, para que a gente possa acertar. Porque o que a gente vai ver agora são os princípios que ele estabeleceu desde a eternidade para lidar com isso. E isso não tem a ver só com os homens, não. Isso é muito além. Isso vai muito além desse nosso universo aqui, desse nosso plano terreno aqui. Então veja que o mal ele existe porque é uma decisão dos espíritos. O espírito de Adão resolveu comer do fruto, foi uma decisão dele errar. Interessante. O espírito de Satanás, que no caso os anjos são espíritos também, então Satanás resolveu fazer com que 1/3 dos anjos se rebelassem contra Deus. Então o mal passou a existir aí, quando ele decidiu se rebelar. Então, Deus não tinha nada com isso. Amém. Foi uma decisão dos espíritos. Então, quem criou o mal? O mal é uma decisão dos espíritos humanos, ou de anjos. Sim. São as duas classes que Deus criou. Não podemos olhar para o sofrimento do mundo e não buscar entender. Ou definir apenas por um versículo. Nós precisamos nos aprofundar e entender o caráter do nosso Deus. Porque isso foi libertador para mim. Eu estou muito animada com o que você está falando. Eu creio que a gente está só começando. Amém. Né? A gente tem muita coisa para tratar aqui hoje. Sim. Porque esses são assuntos que dificilmente você vai ouvir alguém tratar de uma forma tão aprofundada como a gente está vendo aqui no seu programa. Amém. E graças a Deus por esse espaço, né? Amém. Você ter aberto esse programa. Então, Deus criou o mal? Não. O mal é uma decisão dos espíritos. Sim. Tudo bem, tudo tranquilo, Tudo porque tranquilo. Deus deu o livre-arbítrio para todos, né? O direito de escolher. Agora, partindo dessa premissa, como Deus tratou, então, com o mal e com a primeira expressão do mal que aconteceu no céu, onde Satanás quis, então, se rebelar contra Deus e convencer 1/3 dos anjos a estarem com ele nessa. Observe como Deus lhe deu. Existe um anjo chamado Miguel. Miguel, o nome dele, no original, na interpretação quem é como o Senhor. Isso, na verdade, é uma pergunta de afronta. Tipo assim, quem é como o Senhor? Se você tentar ser como ele, porque Satanás tentou ser igual a Deus, né? Usurpar a posição de Deus. O nome Miguel já manda um recado. Miguel é um anjo de batalha. Como que as coisas perfeitas no céu, Deus precisaria criar um anjo de batalha. Ele é o protetor da nação de Israel. Isso me manda uma mensagem muito interessante, porque o mal nunca recua espontaneamente.
Uau! O mal nunca recua espontaneamente. É verdade. Então, é preciso o uso da força para que haja ordem. Observando agora as coisas como aconteceram no céu, nós observamos que Deus se precaveu para executar a justiça. Porque se Satanás foi expulso, significa que ele não saiu voluntariamente. Uhum. Teve que ter uso de força. De força. Apocalipse capítulo 12, depois você pode meditar, lá diz que houve batalha no céu. Para que ele fosse expulso, ele não cedeu de boa vontade. Isso me mostra que para ordem existir, tem que haver justiça. Uau, perfeito. E a justiça sendo executada não é culpa do executor. Não. A culpa é do transgressor. Isso. É o antídoto. É o antídoto para que a ordem seja estabelecida. Isso. Então, logo a gente vê que a justiça, o padrão de justiça já veio do céu. E qual foi a primeira vez que Adão viu alguém armado? A primeira vez que ele viu alguém armado foi quando ele foi expulso do paraíso, onde ele viu os anjos com espada na mão. Veja que a espada não é coisa inventada pelos homens. Uau. Eu estou mostrando para vocês, irmãos, Amém. que é muito além de simplesmente você julgar Deus porque ele faz certas coisas. Onde a gente aqui vai trabalhar agora em um montão de texto. Então veja que a espada já demonstrava que não era para ele tentar entrar de novo da onde ele havia sido expulso. Então ele foi expulso do jardim do Éden e agora ele não podia mais voltar para lá. Ele foi privado daquele lugar. Isso significa que se você quer permanecer em um lugar, você deve aprender a respeitar protocolos. Sim, os limites. Todo lugar tem limite, tem seus protocolos, sua maneira de agir. Adão não respeitou o protocolo, foi expulso do paraíso. Satanás não respeitou o protocolo, foi expulso do céu. Agora eu quero que você me diga se Deus não agiu em amor com Satanás, expulsando ele do céu. Se Deus foi ruim com ele. A minha pergunta certa é essa. Deus foi mal em ter expulsado Satanás do céu ou ele aplicou a justiça? Veja, nessa perspectiva, que a justiça foi para manter a ordem e manifestar amor para os que ele protegeu. Isso. Porque para cada anjo que caiu, teve 2 que ficou firme. A justiça manifesta para o transgressor é uma expressão de amor para os inocentes. Uau. Perfeito. Não é só a gente pegar aqui, eu vou julgar Deus porque ele está fazendo certas coisas. Vai muito além do que você possa imaginar. Depois você medita em Romanos 13, e ali ele fala que as autoridades existem para promover a ordem. Não há autoridade que não proceda de Deus. Imagina a gente morar aqui sem nenhuma segurança. Sem nenhuma segurança, sem nenhuma proteção. Porque você contrata alguém, Débora, de repente, para proteger a sua casa. E ali vem um cara e começa a matar as pessoas na rua, chega na sua casa, tem um segurança lá dentro. Ele entra, tem 2 seguranças, ele mata o primeiro e quando vai matar o segundo, o segurança, para proteger a vida dele e a sua e dos seus familiares, ele mata o outro. Observe, então, que alguém vai dizer assim, mas como que poderia, então, resolver essa questão? Sem o uso da força. Não adianta, o mal nunca vai recuar espontaneamente. Não foi assim no céu, não foi assim no Éden, não vai ser assim em lugar nenhum. Isso. Por isso existe a justiça. E nós precisamos entender que justiça e direito são o fundamento do trono de Deus. O Salmo 89, 14 fala sobre isso, né? Justiça e direito são o fundamento do seu trono. A gente tem que aprender a confiar na justiça de Deus. Sim, precisamos. Porque ele é justo. Ele não vai errar. Talvez o juiz humano erre, mas Deus ele jamais vai errar. Aí, eu quero falar um pouco aqui sobre alguns textos interessantes, né? Onde Deus ele pôde trazer alguns julgamentos e as pessoas elas precisam entender que Deus é justo. Amém. Deuteronômio capítulo 20, versículo 16. Pode ler. Deuteronômio 20, versículo 16. Vai falar como Deus ele deu a ordem para o povo judeu matar os cananeus, os heteus, os jebuseus, os gigazeus, todos os zeus que habitavam naquela terra, né? E alguém pode olhar assim e falar, mas matar todo mundo?
e vai achar que Deus, ele é um tirano. Quem lê o Velho Testamento, né? Fica lá e, oh meu Deus, olha, o que é isso? Deus está mandando matar, que coisa, né? E é sangue, é espada, e é exército. Tem que ver o que está por trás desse julgamento aqui. Tem que entender porque ele o contexto. não mandou matar à toa. Aqui havia juízo em andamento. E o texto de Deuteronômio vai dizer: mas das cidades destes povos que o Senhor teu Deus te dá em herança, não deixarás vida alguma. Antes destruirás totalmente todos os que o Senhor teu Deus puser na tua frente. O Eteu, o Amorreu, o Cananeu, o Ferezeu, o Eveu e o Jebuseu. Josué 6:21, agora foi a execução. Foi quando o Josué entra na terra agora e ele vai começar a destruir os inimigos. E aí no versículo 21 de Josué 6 diz assim: assim destruíram totalmente a fio da espada tudo o que havia na cidade, homens e mulheres, jovens, velhos, bois, ovelhas e jumentos. Se a pessoa ficar só nesse versículo, hein? Não, tem que ler o Veja, contexto. veja. E por que então esse povo foi destruído? Isso é dito lá em Abraão, em Gênesis capítulo 15. É por isso que, amados irmãos, para você ser um intérprete das Escrituras eficiente, você precisa conhecer muito bem a sua Bíblia. Sim. Deus vai mostrar algumas coisas que vai revelar o caráter bondoso de Deus e a capacidade que ele tem em esperar os homens se arrepender. A gente chama isso de Deus esperar a medida de iniquidade das pessoas se encherem. A Bíblia fala que ele é longânimo, ele é compassivo, ele é tardio em irar-se, ele é misericordioso. Diante de tudo isso, o Senhor, ele fala com uma pessoa uma vez, 2 vezes, 10 vezes, 20 vezes, 30 vezes, 40 vezes, 100 vezes. Mas chega um momento que ele tem que julgar, porque senão a sua própria justiça fica em xeque. E a gente não pode avaliar o caráter de alguém por um trecho. Imagina, eu não conheço você. Escuto você falando só 10 segundos algo que eu não sei do contexto, eu não sei de nada, e aí eu já digo quem você é. Nós precisamos conhecer a Deus. Isso. E aí vamos entender os seus planos e propósitos. Né? A forma que ele age, forma que ele o age. modus operandi de Deus. Isso. Olha a conversa dele com Abraão em Gênesis 15, Débora. Olha, certo. Ele diz assim, ó, versículo 13. 15, 13. 15, 13. Lhe foi dito: sabe com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia. Está falando com Abraão. E será reduzida à escravidão. E será afligida por 400 anos. Mas também eu julgarei a gente a quem tem que sujeitar-se. Depois sairão com grandes riquezas. Está falando dos egípcios que foram julgados por Deus. 15. E tu irás para os teus pais em paz, e serás sepultado em ditosa velhice. Na 4ª geração tornarão para aqui, porque não se encheu ainda a medida da iniquidade dos amorreus. A medida da iniquidade. Da iniquidade. Significa que Deus, ele tem uma medida, onde ele suporta os erros, os pecados do ser humano até um certo nível. Chega um momento que o cálice transborda, e é preciso que ele julgue, porque senão a sua própria justiça fica comprometida. Uau, nunca tinha pensado nisso. A paciência de Deus está sendo demonstrada nesses versículos aqui. Entendo. Então o povo judeu teve que esperar 400 anos depois de Abraão para poder entrar na terra. Porque Deus estava esperando a medida de iniquidade se encher. Porque depois disso aí vira desordem e afeta o que é bom. Afeta o que é bom. Perfeito. Fica tudo sendo comprometido. Entendo. Então, da mesma forma que Deus ele esperou a medida de iniquidade dos amorreus se encher para poder julgar, da mesma forma a gente vai ver no Novo Testamento, porque Cristo expressava o caráter de Deus. E é preciso entender isso. Esse texto, pastor, é só no Antigo Testamento. Não, eu vou te mostrar que o princípio é eterno, irmãos. Eu estou tentando explicar isso para vocês. O princípio de julgar o que está errado é eterno. Atravessa o Novo Testamento também. Porque a Bíblia fala que Deus condenou o mundo antigo, destruindo com o dilúvio. Isso é muito grande para ignorar. Sim. Aquilo ali foi um juízo divino sobre aquela geração. Da mesma forma que julgou Sodoma e Gomorra. É grande demais
para a gente ignorar isso. Uma coisa é a vontade de Deus e outra coisa é o que os homens decidem fazer. Isso é sério. É muito sério. Apocalipse 2, 20, Débora, diz assim: tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher Jezabel, que a si mesma se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse. Olha isso, é a medida de iniquidade. Ele esperando. É a mesma fala, praticamente, que foi dita a Abraão sobre os amorreus. Uhum. Ele disse, dei-lhe tempo para que se arrependesse. Ele está dando tempo para os homens se arrepender. Mas quando não há arrependimento, há julgamento. Ela, todavia, não quer arrepender-se da sua prostituição. Eis que a próstito de cama, bem como em grande tribulação os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Aí ele fala assim, matarei os seus filhos, e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e vos darei a cada um segundo as vossas obras. Segundo as vossas obras. O que nós estamos vendo aqui é o próprio Cristo falando de um julgamento de uma mulher que estava ensinando a prostituição na igreja de Tiatira. Que não apenas ela seria julgada, mas também seus seguidores. Observe, então, que o fato de Deus julgar alguém não o torna ruim. O problema todo é esse. A pessoa não está entendendo que o julgamento divino é uma expressão de amor. Isso. Onde ele pune o culpado para que, de repente, ele até se arrependa e ele, na punição do culpado, ele está preservando aqueles inocentes. Porque no caso dos amorreus, os jebuseus, os gigazeus, os cananeus, aquele povo, eles queimavam seus filhos a Moloque. Moloque era um deus de pedra. Sim. Onde havia um braseiro embaixo da mão, né? Era uma estátua de pedra, tinha um braseiro embaixo e botava as crianças nuas ali em cima para serem queimadas. Meu Deus. Então, Deus estava ouvindo o grito daquelas crianças inocentes. Jesus. Irmãos. Havia aí? Prostituição entre eles, incesto, crianças sendo abusadas, adolescentes sendo abusados. A história daquele povo é uma história de pecado, de iniquidade, onde Deus estava vendo o clamor dos inocentes e ele saiu para julgar. O povo judeu é que foi o objeto de juízo para que Deus executasse a justiça. Então, não é tão simples como parece. 2 juízes, vamos dar um exemplo aqui, 2 juízes. Tem 2 juízes diante de você. Um juiz, o cara matou 10 pessoas, ele fala assim, pode ir embora, meu irmão. Não vou te dar nada, não. Você não vai pegar nenhum ano de prisão, pode ir para casa. O outro cara, o outro juiz, chegou e falou para outro que matou 10 pessoas, eu vou te dar aqui prisão perpétua. Qual juiz você acha que é justo? O que liberou o outro ou o que ou o que puniu? O que puniu é o justo. Se nós temos essa dimensão da justiça humana, por que achamos que Deus vai ser permissivo e vai liberar todo mundo sem ninguém ter que pagar nada por isso? A única coisa que ele liberou todo mundo sem ter que ninguém pagar nada por isso é se alguém se arrepender e aceitar a Cristo. Isso. Porque aí o pagamento já foi pago, Jesus já pagou e muito bem pago, e a gente vai falar sobre justiça um pouco mais para frente. Mas observe bem, então, que nós temos o nosso padrão de justiça aqui e não aceitamos que um juiz libere o culpado. Como é o nome daquela ferramenta que o juiz... O martelo. É o martelo. O martelo. É necessário o juiz... É necessário. Bater o martelo. Para que se faça a justiça. Para que se faça a justiça. Imagina se não tivesse ele ali, o juiz, sem bater. O que ia acontecer? Ia ter o mal ia sucumbir. O bem. Porque é para que haja ordem. Para que haja ordem. Para que haja ordem. Então, a justiça ela tem esse papel de estabelecer a ordem. Chega o momento que Deus tem que julgar. Amém. Existe um erro nosso em termos de Deus como pai apenas. E não entender que ele tem papel de juiz. Isso. E o juiz dos juízes, né? Eu me senti tão em paz depois que eu entendi que eu tenho um pai e que ele é um juiz. Porque eu me sinto protegida, entende? Sim. Imagina eu ter um pai. E ele diz que me ama, e ele é amoroso, e ele é tudo que nós conhecemos que o nosso Deus é. Mas ele não consegue me proteger. Ele não me dá ferramentas
para eu me proteger do mal. Como seria isso? O mal existe, é um fato, eu sempre digo isso. É um fato. Sofrimento versus justiça de Deus, nós estamos falando aqui. Sofrimento todo mundo entende. Porque todo mundo passa por aflições nesse mundo. Liga a TV, notícias ruins para todo lado. Guerras e mais guerras. O sofrimento é um fato. Agora, vamos entender a justiça de Deus e descansar nela. Professor, entender a justiça de Deus, e eu estou entendendo mais aqui com você, me faz estar num lugar de paz. Você entende isso? De paz. Entende, né? Segurança, e segurança. Né? Porque o meu pai, ele é um pai que me protege e me dá todas as ferramentas para eu reinar sobre o mal. Amém. Glória a Deus por Glória isso. a Deus. Isso me libertou, sabia? De muitos entendimentos errados que eu tinha. Amém. Pode continuar, agora eu vou falar um pouco aqui sobre os textos que mostram que Deus é juiz. Porque talvez alguém pense que a gente está inventando, né? Salmo 7:11. Vamos lá. Deus é um juiz justo, um Deus que manifesta cada dia o seu furor. Salmo 9:8. Ele mesmo julgará o mundo com justiça, administrará os povos com retidão. Salmo 50, versículo 6. E os céus anunciam a sua justiça, pois é o próprio Deus quem julga. Glória a Deus. Gênesis 18, 25. Longe de ti o fazeres tal coisa, matar o justo com o ímpio, tratando o justo e o ímpio de maneira idêntica. Longe de ti não fará justiça o juiz de toda a terra. Uau. Romanos 2:5. Romanos 2:5. Todavia, por causa da tua teimosia e do teu coração obstinado, estás acumulando ira contra ti mesmo para o dia da ira de Deus, quando se revelará o seu justo julgamento. Deus julgando a igreja primeiro. Primeira de Pedro 4:17. Porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. E se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao evangelho de Deus? E se o justo apenas se salva, onde aparecerá o ímpio e o pecador? Nós estamos mostrando os textos, né? Tem muitos textos que mostram essa justiça. 1 Tessalonicenses 4:6, ninguém oprima ou engane a seu irmão em negócio algum, porque o Senhor é vingador ou punidor de todas essas coisas, como também antes vô-lo dissemos e testificamos. É massa isso aqui, né? Ananias e Safira também, né, professor? Ananias e Safira, eles foram julgados por terem mentido. Não mentistes a nós. Eu estava lendo esses dias, meu Deus. Mas era necessário. Foi necessário julgar. O irmão Reiga conta a história de um homem chamado William Branham. William Branham foi um homem assim muito usado por Deus em milagres, sinais e prodígios, por meio da revelação. Era algo assim muito extraordinário. Esse homem foi tão usado por Deus que quando ele nasceu, no lugar onde ele estava, havia um feixe de luz em cima dele que vinha do céu. Uau. Né? Seus pais testemunhavam. Ele nasceu numa pequena fazenda no Kentucky. Ali ele começou a crescer. Com 6 anos ele foi buscar água num poço. E o poço era perto de uma árvore. E ele viu um redemoinho se formar. E a voz de dentro do redemoinho falou com ele e disse: você é William, eu vou te usar poderosamente. Você não vai beber, não vai se prostituir, não vai fumar, eu vou te usar tremendamente. Ele recebeu com 19 anos de idade, ele estava no quarto, a mesma coluna se formou. E a voz saiu de novo falando com ele. E já vai começar, disse para ele, seu ministério. Prepare. Já vai começar. Parece que ele estava passando de carro e estava tendo um culto, e ele entrou. E alguém disse: você vai trazer a mensagem. Eu? E ele se levantou. Ele disse que naquela noite o dom começou a operar. Ele vinha e dizia: essa senhora aí, você não perdoou o seu pai, porque o seu pai fez isso, isso e isso com você. Por isso surgiu um câncer em você. Mas Deus manda você liberar perdão. Ele pode ver que você tem capacidade de perdoar. E o tumor estará desaparecendo agora. Ele era assim, muito usado por Deus. E ele começou, como ele não era bom na palavra, ele se movia nos sinais, ele começou a andar com um homem chamado Gordon Lindsay, que foi o autor do jornal A Voz da Cura. Então, Gordon Lindsay fazia parte da pregação e do ensino.
e ele fazia os sinais. Era a dupla perfeita, né? Mas houve um tempo em que ele se desligou de Gordon Lindsay, abandonou o ministério, e depois, quando ele voltou, o Gordon Lindsay continuou com a agenda e descobriu outras pessoas para andarem com ele. Mas, então, William Branham decidiu ensinar, quis ensinar, e Deus falou com ele: eu não te chamei para ensinar. Depois de ter falado muitas vezes com ele, ele ter teimado que iria ensinar, houve um acidente de carro com ele. E quando ele estava no leito de morte ali, pediram para o irmão Reagan orar por ele. O irmão Reagan ficou branco como uma vela. O irmão Reagan disse assim, que Deus falou com ele: não ore por ele. Isso é um julgamento meu. Ele será recolhido para minha casa. É sério, não é? É sério, ele desobedeceu. Nós entendermos essas coisas. Eu acabei de ler aqui que o julgamento começa pela casa de Deus, né? A gente entender essas coisas para que haja temor na igreja. Isso. Nós não podemos esconder textos tão grandes como esses. E não entender que é justo, que aquele que não está praticando o que é perfeito, o que é correto, existe uma misericórdia, sim. Existe uma compaixão, sim. Existe uma longanimidade, sim, da parte de Deus. Mas existe também o que a gente chama de juízo divino. E isso pode ser visto de Gênesis até o livro do Apocalipse. Eu não tenho como tirar isso das Escrituras. É tão grande, tão gritante. Eu não tenho como tirar isso das Escrituras. Veja, a tribulação. A tribulação é enviada para a terra sobre os pecadores. E haverá um período de 7 anos de tribulação. E todas as vezes que você vai ler o Apocalipse, você vai ver de onde começa o juízo. É sempre do céu para a terra. É Jesus, sim, que desata os selos. Os anjos é que tocam as trombetas. E são os anjos que derramam as taças. Então eu não tenho como tirar essa questão do juízo, porque é uma questão eterna. Isso é antes de nós. O modus operandi de Deus é antes de nós. Para a gente encerrar essa parte, sim, eu acho que a gente foi muito longe. Mas foi maravilhoso. A gente deve estar aí com o quê? Com uns 40 minutos, não é? Não, fica à vontade, pô. Mais ou menos. Fica à vontade. Eu quero ler aqui com vocês 1 Coríntios 11, onde Paulo vai falar sobre a ceia, que alguns irmãos chegavam antecipadamente e tomavam sua ceia. Sim. Enquanto que os demais que chegavam não tinham mais nada para comer, porque os camaradas já tinham tomado tudo, todo o suco de uva, e já tinha comido todo o pão. Aí, em 1 Coríntios 11, 27, Paulo vai dizer assim: portanto, qualquer que comer esse pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado ou réu do corpo e do sangue. Chama de réu, né? Réu do corpo e do sangue. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma desse pão e beba desse cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação. Em algumas traduções diz: come e bebe juízo para si. Aí ele diz: não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Fracos espiritualmente, doentes, porque estão sendo julgados, e não poucos que morrem. Dormir aqui é morrer, né? Uhum. Que morrem cedo, não cumprem o seu tempo na terra, porque não estão discernindo o corpo de Cristo. Nesse caso aqui, os de Corinto. Ele fala: porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos corrigidos ou disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Isso, perfeito. É melhor morrer cedo do que comprometer a sua salvação. Amém. Porque existem pessoas que realmente estão na prática do pecado e Deus não tem prazer que essas pessoas vão para a condenação eterna. Então, muitas vezes, o juízo divino chega sobre aquela pessoa para que ela parta cedo, mas parta salva. Ainda precisamos pregar sobre temor na casa de Deus. Concordo. Nós precisamos pregar essa mensagem para que os homens possam levar as coisas de Deus com mais seriedade. E eu creio que é um reino de Deus. Você já parou para pensar nessa palavra? Reino é um reinado, um reino de Deus. E eu creio que a vontade do Senhor é que nós
possamos reinar sobre o mal e que nós tenhamos responsabilidade. Olha para Jesus lá em Lucas 4, quando ele foi tentado. Ele não cedeu. Ele não cedeu ao mal. Ele venceu todas as tentações. Sim. Qual é a vontade de Deus para a minha vida e para a sua vida e para a vida de quem está nos assistindo? Que a gente venha a ser santo. O que é santo? Eu fui pesquisar a palavra santo e eu gostei de uma definição lá que é maturidade. Ou seja, essa maturidade em Cristo é justamente essa responsabilidade. De se separar. De olhar para todos os caminhos e saber o que é bom. É essa responsabilidade. Então, o reino de Deus, quem é que vai fazer parte do reino de Deus? Senão aqueles responsáveis, senão aqueles que vão vencer. Ah, Débora, mas eu não consigo vencer. Ei, mas Deus enviou o Filho dele e deixou o Espírito Santo de Deus. Deixou o mesmo está aqui habitando em mim, em você e aquele que crê e confessa Jesus. Então, não tem desculpa. Não. Quando você tem um entendimento, claro, porque tem pessoas que não têm um entendimento, estão na ignorância, né? Mas quando você começa a entender a vontade de Deus, Deus quer que nós andemos como Cristo. Eu fico imaginando como é que Cristo andava. Porque era em autoridade. Os fariseus perguntavam com que autoridade você fala essas coisas. E Jesus falava com autoridade. Ai, como eu queria ter estado lá, professor, para ouvi-lo falar. Como será que Jesus expulsava os demônios? Ele tinha autoridade, ele tem autoridade. Sim. E Deus quer que nós tenhamos essa autoridade. E o que é autoridade? Se não reinar sobre o mal. Essa é a vontade do Senhor para as nossas vidas. Você falando aí, eu fiquei imaginando o reino de Deus. Ligando uma coisa Ligando com a uma coisa outra. com a outra. E essa é a vontade do Senhor para as nossas vidas. Perfeito. Quando a gente vai, então, olhar essa questão da justiça, ela tem que ser estabelecida, não é? Isso. Porque o fato de Deus julgar alguém ou um grupo de pessoas não o torna ruim. Antes, é uma expressão de amor e de bondade para com os demais. É um chamado para consciência. É um chamado para consciência. Para gerar arrependimento naquele que está recebendo a correção. E para que os demais também olhem e vejam, não, rapaz, eu não devo andar errado não, porque haverá um juízo. Isso. Então, Deus não quer que as pessoas errem. Isso. Então, o fato de Deus julgar alguém não o torna ruim. Porque se um camarada matou 100 pessoas, metralhou 100 pessoas, e o juiz deu a ele 100 anos de prisão, 1 ano para cada pessoa, para a mãe do condenado, o juiz é uma peste. Mas para as vítimas, os parentes das vítimas, o juiz fez justiça. Então, o fato de Deus julgar alguém não o torna ele ruim. Isso. Ruim foi a pessoa que errou. Porque Deus, ele trouxe a ordem quando julgou. Perfeito. É preciso entender essas coisas, crente. Nossa, isso é libertador, professor. Isso é libertador, entender isso. Pronto, foi quando eu comecei a me debruçar sobre essa questão, foi nesse texto de Jezabel. Sim, foi quando isso despertou? Comecei a estudar sobre isso, para dar uma resposta aos irmãos. Porque como conciliar o juízo divino com sua bondade, com seu amor, com sua misericórdia, entendendo que ele é juiz, entendendo que quando ele julga, ele está julgando retamente, porque aquele cálice já transbordou faz tempo, meu amigo. Que aquele cálice, a medida de iniquidade já transbordou, faz tempo, e ele tem que julgar para estabelecimento da ordem. Para isso existe a justiça. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Vamos para outro tópico aí, né? Você quer falar sobre aquelas outras perguntas? Pronto. Veja aí a próxima, né? Você pode responder sobre... Somos considerados filhos de Deus meramente porque Ele nos criou ou porque somos seus descendentes no sentido de compartilharmos a mesma natureza ou essência divina? Essa é uma pergunta bem interessante, né? Sim. Que tem muita gente que acha, né, que nós somos filhos de Deus apenas porque Ele nos criou. Mas que nós não somos os seus descendentes, né? Quando eu descobri isso. Não somos da sua espécie. Tem como pegar um pouco d'água, meu irmão? Por favor, Jean. Eu bebo bastante água, né? Então, nós somos da mesma espécie do que Deus. Na mesma espécie. Da mesma espécie. Isso aqui faz total diferença, porque Deus veio em busca do seu semelhante. Sim. Que se perdeu.
Que se perdeu. É muito mais forte do que se imagina. Somos filhos de Deus não apenas porque somos sua criação. Somos seus filhos porque somos da mesma espécie que ele. Eu quero começar a provar isso aqui para que nós sintamos que Deus está mais próximo de nós Sim. do que nós possamos imaginar. Se alguém serve a Deus, vai sentir muito mais ousadia a clamar por um pai. Vai sentir muito mais ousadia nisso. E se alguém não serve a Deus, vai entender que ser seu filho, ter essa consciência, vai fazer com que a sua oração ela fique muito melhor. E vai se sentir amado e mais próximo de Deus. O que eu vou falar aqui, certamente que quem interpreta a Bíblia debaixo de uma natureza caída, de uma visão caída, de uma mente não renovada, não vai entender isso aqui. Ou vai lutar contra esse entendimento. Mas eu quero que você não lute contra isso não. Porque isso é a palavra. Não lute contra a palavra. Eu vou te mostrar aqui um monte de versículo. Você vai ter que lutar muito para dizer que isso aqui não é da maneira que eu vou dizer que é, né? É melhor aceitar, né? Se dói menos, né? Eu vou te mostrar aqui algumas coisas. A gente vai lá para o texto da criação, Gênesis 1, 26. Obrigado, meu irmão, pela aguinha, viu? Gênesis 1, 26. Gênesis 1, 26. Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Então, observe que o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus. Quando a gente lê isso aqui, passa batido. O que é imagem, o que é semelhança? Ah, que legal que você vai falar sobre isso, porque eu já pensei nisso. Imagem é o que pode ser visto. Isso. Somos a cara do Pai, né? E semelhança mostra todas as demais características. Somos da mesma espécie que Ele. A imagem externa, né? Somos da mesma espécie que Ele. A gente vai seguir aqui para a genealogia, logo em seguida de Gênesis 5. E eu quero levar os irmãos a um entendimento bem interessante. Gênesis 5:1. Esse é o livro da genealogia de Adão, no dia em que Deus criou o homem. Olha os termos. A semelhança de Deus o fez. Homem e mulher os criou e os abençoou. E lhe chamou pelo nome de Adão, no dia em que foram criados. Viveu Adão 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem. Olha só. Adão gerou um filho conforme a sua semelhança e conforme a sua imagem. Eu posso negar que Sete, filho de Adão, é da mesma espécie que Adão, seu pai? Da mesma espécie, sim, né? Eu não posso negar que eles são da mesma espécie. Sim. Porque o termo imagem e semelhança foi aplicado. Se eu posso admitir que foi usado o termo imagem e semelhança, de que Sete foi feito a imagem e semelhança de Adão, seu pai, se eu posso admitir que Sete é da mesma espécie que Adão, seu pai, por que eu não posso admitir que somos da mesma espécie que Deus? Sim. Que Adão é da mesma espécie que Deus? Está no texto. Está no texto. Eu posso admitir uma coisa e usar os mesmos termos. Imagem e semelhança. Eu não tinha percebido esse capítulo aqui no 5. Para isso existem os mestres, né? Os que não deixam nada passar. Para ir nos detalhes, né? É. Agora, eu quero ir na genealogia inversa de Lucas, que eu vou mostrar algo aqui bem poderoso. Lucas 3:37. Pode ler. Lameque, filho de Metusalém, Metusalém, filho de Enoque, Enoque, filho de Jared, este filho de Malalel, filho de Cainã, Cainã, filho de Enos, Enos, filho de Sete, e este filho de Adão, filho de Deus. Veja essa genealogia que interessante. Lameque, filho de Metusalém. Eu posso admitir, então, que Lameque é da mesma espécie que Metusalém, seu pai? Sim. Sim. Eu posso dizer que é de espécie diferente, né? Uhum. Metusalém, filho de Enoque. Eu posso admitir, então, que Metusalém é da mesma espécie que Enoque, seu pai? Também. Enoque, filho de Jared. Eu posso admitir, então, que o Enoque é da mesma espécie que Jared, seu pai? Sim. Este filho de Malalel. Eu posso admitir, então, que Jared é da mesma espécie que Malalel, seu pai? Sim. Que é filho de Cainã. Eu posso admitir, então, que Malalel, excelente nome para botar no filho aí, se quiser, filho de Cainã. Eu posso admitir, então, que Malalel é da mesma espécie que Cainã, seu pai? Posso admitir isso?
está no texto. Cainã, filho de Enos. Eu posso admitir, então, que Cainã é da mesma espécie do que Enos, seu pai? Sim. Enos, filho de Sete. Eu posso admitir, então, que Enos é da mesma espécie que Sete, seu pai? Sim. E este filho de Adão, eu posso admitir, então, que Sete é da mesma espécie que Adão? Sim. Sim. Este filho de Deus, eu posso admitir que Adão é da mesma espécie do que Deus? Se Sim. não, posso admitir o que Deus está fazendo na genealogia dos homens. Uau. São essas situações que a gente vai começando a juntar e perceber que nós somos uma duplicata em espécie da mesma categoria divina. O que diferencia a gente de Deus? Antes que você atire as pedras que estão na sua mão. Ou você pode botar as pedras no chão, né? O que nos diferencia de Deus? Os atributos, que a gente chama incomunicáveis. Divindade, soberania, onipotência, Sim. onipresença. Isso a gente não tem. Esses atributos a gente não tem. Mas você é Deus? Não, eu sou um pouco menor. Que é muita coisa. Um pouco menor do que Deus, mas eu sou da mesma espécie que ele. Vamos então amadurecer um pouco mais sobre isso. Em Lucas, que alguém pode perguntar assim, mas Deus é espírito e nós temos um corpo. Mas também somos espírito. Mas também né? somos espírito. Isso. Antes de ter um corpo, nós somos um espírito, possuímos uma alma e habitamos em um corpo. A ordem, 1 Tessalonicenses 5:23 é, o Deus de Pai vos santifica em tudo, em todo o vosso espírito, alma e corpo. Paulo colocou na ordem de propósito. Somos um espírito, possuímos uma alma e habitamos em um corpo. Tanto é que quando morremos, o nosso espírito não deixa de existir. Ele continua vivo. Então, Deus é espírito, Deus possui uma forma? É uma pergunta. Profunda. Deus possui uma forma? Se Deus possui uma forma, sim, Deus possui uma forma. Eu creio também. A gente vai ver isso. E o espírito possui uma forma? O espírito humano, Sim. quando sai do corpo, possui uma forma? Sim. Lucas 16:19. A gente vai ver aqui o texto, o rico e o Lázaro, né? Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No Hades, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse, Pai Abraão, tem misericórdia de mim, manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nessa chama. Então, um espírito tem olho, o texto diz, levantando os olhos e viu. Um espírito tem dedo, manda Lázaro molhar a ponta do dedo na água, porque estou sendo atormentado nessa chama. O espírito tem língua, para que me refresque a língua. O espírito se reconhece quando parte? Sim, porque mantém a mesma forma. Quando saímos do corpo, a palavra morte significa separação. Morte significa, então, a separação espírito e alma do corpo. Sim. Essa morte física, né? É quando espírito e alma se separam do corpo. Espírito e alma estão juntos, estão ligados. A gente só separa para estudar. Espírito e alma estão juntos e eles saem, o corpo vai para o pó da terra, mas nós mantemos a mesma forma e a mesma imagem. Porque a gente viu o dedo, ele se reconhece. E... Veja, é Lázaro aquele é Abraão, eles se reconhecem. E eles falam. E porque eles o falam. Espírito tem uma voz. E Deus, quando criou o mundo, disse... Haja luz. Oh, glória. Uau, glória a Deus. É incrível, é incrível. Eu já parei para meditar sobre isso, porque se o Espírito está em mim, eu sou um Espírito, né? Ele está morando aqui dentro desse corpo, a minha voz, e a Bíblia diz que a nossa boca tem poder de vida ou de morte. Quem está falando aqui, senão o meu Espírito? O Espírito. O Espírito tem uma voz. Olha isso, a voz do Então, seu Espírito. Glória a Deus. E eles se reconhecem.
mostrando que a imagem permanece. Então, o Espírito tem uma forma, acabei de mostrar que sim. Tem dedo, tem língua, tem olho, tem voz, tem voz, se reconhecem. Então, Deus tem uma forma, é a pergunta? Deus tem uma forma, sim. Números 12, 8. Boca a boca, falo com ele. Deus tem boca, ó. Aqui é sobre Moisés, Deus falando com Moisés. Sobre Moisés, né? Boca a boca, falo com ele. Claramente, não por enigmas, pois ele vê a forma do Senhor. Uau, eu quero. Nossa, pois ele vê a forma do Senhor. Como, pois, não temeste falar contra meu servo Moisés? Está aí o texto mostrando que Deus é Espírito, Deus tem uma forma. Então, nós somos a cara do Pai. E quando Jesus ele entregou o Espírito ali na cruz, Estevão também entregou, né? Entrego. É o nosso Espírito, né, que vai de encontro com o Espírito de Deus e o nosso Espírito que também se comunica com Deus. Com Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. É lindo demais. Eu sou estudar é muito bom, né? Estudar é muito bom. Sim. Pronto, aí, ser semelhante a Deus é um problema para alguns. Já na época de Jesus, algumas pessoas não admitiam Jesus ser considerado filho de Deus. Porque Jesus foi o primeiro a chamar a Deus de Pai. O Abba, a palavra ali para pai é Abba, paizinho. Ele foi o primeiro a chamar. Então, isso trouxe para aqueles que eram religiosos uma crítica muito grande ao ministério de Cristo. Isso pode ser visto em João 5,17. Mas ele lhe disse, meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não somente violava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio pai, fazendo-se igual a Deus. Foi um escândalo, né, para os mestres da lei. Foi um escândalo, porque Deus estava se revelando na sua forma máxima, em Cristo. É importante também a gente entender essas questões. Interpretar a Bíblia debaixo da ótica de uma natureza caída é prejuízo para nós. A gente precisa liberar a nossa mente e entrar na vibe de Deus. Para que a gente possa crescer e começar a experimentar coisas maiores. Se você não consegue admitir que Deus é seu Pai, que você é imagem e semelhança dele, que você é filho de Deus, a vera, valendo, a cara do Pai, como você está preparado para as grandes revelações maiores? E que Cristo é o seu Filho, né? Que veio nos resgatar. Que veio nos resgatar. Para o Espírito Santo poder te revelar o que está escrito aqui. Porque é diferente, viu? Eu já li a Bíblia na carne, não entendi nada. Distorceu, Satanás distorceu tudo. Mas pelo Espírito, não tem viagem melhor, não. É outra história, do que conhecer a palavra do Senhor. É outra história. Eu quero te mostrar o Salmo 8 aqui, como o camarada interpretando a Bíblia debaixo de uma mentalidade caída pode errar. Eita, vamos lá. Vamos lá. Salmo 8, 3. Pode ler. Quando contemplo os seus céus, a obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste, que é o homem que dele te lembres e o filho do homem que o visites. Fizeste, no entanto, um pouco menor do que Deus. Você é Deus? Sou um pouco menor. É muito forte, né? Um pouco menor do que Deus o fizeste, de glória e honra o coroaste. O salmista estava olhando para o universo criado e procurando descobrir o seu lugar nesse mundo. E aí, na sua viagem, ele faz a pergunta, quem é o homem? Para que o Senhor se lembre dele. E a resposta veio, o fizeste um pouco menor do que Deus. Algumas traduções vai traduzir aqui Deus como anjos. Aleluia. Algumas traduções vai colocar anjos no lugar de Deus. Erradamente. E a palavra aqui é Elohim, a palavra hebraica, e cabe a pluralidade de Deus. Pode ser o Pai, pode ser o Filho ou pode ser o Espírito Santo. Mas anjos, se fosse anjos, a palavra seria Malaque. E Satanás nem ia ter raiva da gente. Né? Porque ele é um anjo, né? Ele é um anjo. Nós somos a imagem e semelhança. Nem ia ter raiva da gente, né? Pronto, mas o tradutor tem traduções que colocam um pouco menor do que anjos. Ele não teve nem a coragem de botar um pouco menor do que Deus, que se sente tão inferior. Entendi. Se sente tão inferior que ele não teve, na hora de traduzir, ele falou, não, é muita coisa. Eu botar que eu sou um pouco menor do que Deus, cara. Olha a cabeça dele. Aí ele falou, vou botar anjos aqui. Não cabe. Fosse anjo, seria Malaque, a palavra no original ali. Mas é Elohim, que é a pluralidade de Deus. Veja como interpretar a Bíblia debaixo de uma visão caída como é ruim. E como nós estamos falando sobre sofrimento versus justiça de Deus,
O sofrimento, eu acredito que ele sufoca, ele oprime a mente do ser humano. Quando eu comecei a ler a Bíblia, eu comecei a ler por Gênesis. E eu fui lendo, né? Com a visão espiritual totalmente diferente. E eu, nossa, que Deus é esse, né? Olhava para os céus, olhava para tudo diferente. E aí, quando eu me deparei que depois que ele fez tudo, ele me criou a imagem e semelhança, nossa, eu passei um mês. Peraí, para entender. Porque é grande, a dimensão é infinita. Porque Deus é Deus, mas ele decidiu nos criar para nos tornarmos seus filhos, co-herdeiros. É forte, É forte. Quando você entende o que Deus tem para você, você anula todas as definições dos homens sobre você. Porque muitas pessoas estão nesse lugar. Você de passa sofrimento. A ter um pensamento muito mais elevado. Você rompe, si mesmo. Você rompe. Porque você se olha no espelho e fala, eu sou a imagem de papai. É muita coisa, né? É sim, agora, é se prepare. Vai. É o que eu vou te dizer agora. Eita, mais? Se prepare. Eu tô quase, meu espírito tá quase. Saindo, né? Se prepare, eu vou te dizer agora. Somos tão da mesma espécie do que Deus, que para Jesus se fazer carne não teve muito trabalho, porque era da mesma espécie. Uau! Mesmo. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória como a do unigênito do Pai. Meu Deus. E nós somos tão a espécie de Deus, a mesma espécie do que Deus, que não teve trabalho para ele nascer de uma mulher, porque é da mesma espécie, irmão. É compatível. Tá entendendo aí? Uhum. A legalidade de Deus. Ele só se fez carne, é da mesma espécie. Não teve. Espécie. Cadê o anjo? Essa história de que os anjos de Deus... Outra hora pode fazer uma live sobre isso, né? Uhum. Os anjos lá os filhos de Deus de Gênesis 6, né? Sim. Porque os filhos de Deus tiveram relação com as filhas dos homens. Sim, já verdade. Viu isso aí? Ali já. eles dizem que são os anjos que teve relação com os homens. Irmão, isso é uma barca tão furada, mas tão furada, que os anjos não se procriam nem entre eles. Eu vou deixar só o silêncio. Nem entre eles. Estevão, os líderes lá que estavam olhando para ele na hora do julgamento, o rosto dele parecia de anjo, né? Porque era... Então, acho que eles confundiram. Era a glória de Deus, a santidade de Deus nele. A santidade de Deus nele. Mas esse texto de Gênesis 6 aí, que o pessoal fala que os anjos que deu origem aos gigantes, sim, aos nefilins, não é? É uma barca furada, porque espécies diferentes não se procriam. Nenhuma espécie diferente se procria com a outra. Gato não se procria com cachorro e assim sucessivamente. Anjos é uma espécie, os homens são outra espécie. Espécie diferente não se procriam. Outra coisa, os anjos são assexuados. Não se procria nem entre eles. E eles são espíritos, né? Eles não habitam num corpo. Pronto, você acabou de matar aí. Aí Débora acabou de jogar a pá de cal. Porque como pode espírito ter relação com o corpo de alguém com o corpo? Veja como que essas interpretações aí, se você olhar de uma forma geral, a própria Bíblia expulsa como um corpo estranho. Perfeito. Né? Sim, voltando para Jesus. Pronto, ele não teve que ter muito trabalho para se fazer carne porque era da mesma espécie. Muito interessante isso. Um fator, agora aqui para a gente terminar esse assunto, um fator interessante é a compatibilidade. Nós somos tão compatíveis com Deus que nos assusta se a gente pensar nisso. Veja, no Antigo Testamento, o Espírito Santo não podia habitar em ninguém. Ele vinha sobre sacerdotes, profetas, juízes e sobre reis. Essas classes, né, no Antigo Testamento, vinha sobre, os ungia, eles faziam a obra que deveria ser feita e depois o Espírito saía de sobre. Agora, dentro, o Espírito Santo só podia habitar em Deus, que é a pessoa mais santa do universo. A compatibilidade nossa é tão grande que o Espírito Santo, se estivesse na minha frente, estava bom. Se ele estivesse do meu lado, estava ótimo. Se ele estivesse só morando na minha casa. Já estava muito bom, mas ele está dentro de mim. Uau. Mostrando a alta compatibilidade. A casa somos nós. Somos nós. Irmão, é dentro. É dentro. Tem que abrir a mente. Tem que abrir a mente. A compatibilidade é algo tremendo. Como eu falei, o que nos distancia de Deus, diferencia, são os atributos incomunicáveis, divindade, onipotência, onisciência, soberania.
esses atributos a gente não tem. E ele é o criador, E né? ele é o criador de Ele é o tudo, autor. é o chefe. É o autor. É o tampa, né? É. Olha só, mas mesmo assim, Débora, a compatibilidade é tão grande, porque se eu tiver o telefone aqui, telefonezinho, esse aqui tem Android, se acabar a bateria, eu chegar numa casa e falar, quem tem um carregador para me emprestar aí? E a pessoa chega e fala assim, eu só tenho iOS. Pronto, o meu aqui não É iOS o seu? É iOS. Pronto. Não vai. Não vai carregar. Por quê? É incompatível. É. A nossa compatibilidade é tão grande com Deus, irmão, que você pode ser usado na onisciência divina. Quando Deus vai te dar uma palavra de sabedoria, que revela o futuro, uma palavra de conhecimento, que revela o passado ou o presente. É. Você está no culto público e o Senhor libera uma centelha da sua onisciência para você. E Deus revela o futuro de alguém, ou o passado ou o presente de alguém. A compatibilidade é tão grande que ele vai liberar uma centelhazinha, né? E você vai ser usado em parte. Para edificar, né? Para edificar a vida de uma pessoa. Veja, a compatibilidade, a onipotência, você pode ser usado por Deus para levantar um paralítico. Veja, é uma centelha da onipotência divina que é comunicada a você. Isso só é possível porque somos da mesma espécie. E tudo é bom. Só é possível porque nós somos da mesma espécie do que ele. É, eu e tu é do mesmo fabricante. Mesmo fabricante. Nós somos farinha do mesmo saco, né? Seja um japonês, um americano, um brasileiro. Todos somos seres humanos. Todos somos seres humanos. Temos características em comum. Só muda as culturas, os pensamentos, enfim. A diversidade aí de pensamentos. Mas o tchauzinho que eu dou aqui, o coreano também dá. Dá. Do mesmo jeito. Dá. Vai todo mundo pro mesmo buraco, né? Todo mundo morre. Aqui, né, na Terra. Sim, deixamos esse plano. É um fato que não tem como discutir isso, né? É um fato, é uma verdade. Garantir a nossa eternidade. Exato. Entregando nossa vida a Cristo, né? E o conhecendo. Porque como a Bíblia se conecta... Eu amo os podcasts com você, porque você conecta a Bíblia inteira, assim. Olha, se a gente estava em Gênesis e agora você fala de Jesus e você vê o plano de Deus. Não tem como interpretar a Bíblia só com o velho, nem só com o novo, nem Apocalipse, que é o fim das coisas, como você já falou. Tem que... Ei, mergulha. Mergulha. Tem que mergulhar. Mergulha, que é bom. Glória a Deus. É bom demais. Amém? Vamos para a próxima pergunta? Vamos. Você tem tempo, não tem? Tenho. Então vamos continuar, porque tá bom demais. Tempo e energia. O ser humano já nasce com a natureza pecaminosa? Sim, se o homem já nasce pecador. Essa é uma pergunta bem interessante. Tem muita gente que acha que sim, né? Que o homem já nasce pecador. Principalmente se você for seguir o pensamento de Agostinho, que foi um teólogo ali do século V, onde ele vai mostrar a soberania de Deus exacerbada, extingue o livre-arbítrio humano, acha que o homem já nasce pecador, o tal do pecado original, não é? Acredita que a criança já nasce com pecado. Sim. Mas hoje, vamos quebrar essa vaca sagrada aqui, viu? Isso é uma vaca sagrada que não tem mais tamanho. Vamos usar a nossa mente, usar as escrituras, para a gente poder estar decifrando isso aí. Você já pode responder se o ser humano já nasce com a natureza pecaminosa e se a criança... Tem pecado. Ela já carrega o pecado, já tem pecado, né? Já é as duas perguntas. Então, o homem já nasce pecador? Essa é uma pergunta bastante interessante, porque eu vou botar vocês para pensar, irmãos, porque a gente tem 1,5 kg de cérebro para pensar. Tem gente que tem a cabeça maior, deve chegar a 2 kg, né, de cérebro, né? Mas Deus nos deu a cabeça para a gente pensar. Se o homem já nascesse pecador, se isso já viesse com ele, seria injusto esse homem ser condenado. Seria injusto Deus condená-lo eternamente. Seria um erro de fabricante, né? Da fabricação. Pronto. Deus seria injusto em condenar uma pessoa que não teve um ato de pecado para ser culpada, mas já nasceu assim. Eu já começo por aqui, porque você tem que pensar, crente. Amém. Deus nos deu cabeça para pensar. Deus seria injusto em condenar alguém que já nasceu assim. Ele teria que liberar todo mundo. Não era necessário nem Jesus vir.
automaticamente todos teriam que ser liberados. Porque seria injusto você punir alguém que não teve culpa nisso. A pessoa não teve culpa, simplesmente ela nasceu assim. Foi um fruto que ela deu. E definiria que Deus nos fez já agora, com pecado, né? Agora, que também não... Pronto, também não rola. Olha só que interessante. Agora, se o homem nasceu sem pecado, e ele, então, houve um momento na sua vida em que ele teve a decisão de pecar, então a sua punição é justa. Que legal. Então a sua punição é justa, tá entendendo? Perfeito. Então, eu já por essa pergunta, eu já começo a te mostrar que o homem não nasceu pecador. Outra coisa, Jesus liberou as crianças. Se o homem já nascesse pecador, Jesus seria injusto de liberar as crianças. Para o reino. Ele falou, não impeçais os pequeninos de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. Então, Jesus já liberou as crianças. Outro ponto importante, te mostrando, crente, que a gente não nasce pecador. Agora, alguém poderia dizer, mas nós herdamos o pecado dos nossos pais. Alguém pode dizer isso, né? Nós herdamos os pecados dos nossos pais como se fosse uma informação genética. Uma herança espiritual. Uma herança espiritual e genética. Até porque, aí já tem gente já pensando no versículo, que eu vou citar aqui. O Salmo 51, onde Davi fala, eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Tem muita gente que usa esse texto para comprovar que o homem já nasce pecador. Entendi. Já vi muita gente boa, inclusive, né? Gente de ponta, viu, que eu tô falando aqui? Gente de nome, muito inteligente, já vi defender usando esse texto, que o homem já nasce pecador. Eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu a minha mãe. Mas isso é depois de Adão ter pecado, né? Olha só que interessante. A gente vai agora dissecar esse texto aqui. Eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu a minha mãe. Eu preciso agora definir junto com você aqui qual a diferença entre pecado e iniquidade. E aqui a gente vai matar a charada. Entende? Iniquidade é o quê? Iniquidade é quando alguém peca conscientemente várias vezes e não se arrepende. Isso é iniquidade. Alguém que peca conscientemente e não se arrepende. Ora, uma criança não pode se enquadrar aqui. Ela não tem. A criança acabou de chorar, irmão. O médico acabou de dar um tapa na bundinha dela e ela começou a chorar. Como que essa criança tem pecado se ela não sabe nem discernir entre a mão direita e a esquerda, não sabe nem quem ela é ainda? Então, isso aqui já está mostrando que não está falando de Davi que nasceu. Sim, sim. Que iniquidade é quem peca e não se arrepende. E pecado é o quê? Pecado é alguém que erra tentando acertar. Que a palavra pecado é errar o alvo. Os dois não se enquadram em uma criança, porque uma criança não tem nem consciência de pecado, quanto mais está tentando acertar. Veja que ele não está falando dos pecados dele, mas dos pais dele, quando ele foi concebido. Entendi. Não pode estar falando dele, porque não encaixa. Então tem que olhar o tempo. Ele está falando dos pecados dos pais dele ao conceberem ele. Entendi. Eu nasci em iniquidade e em pecado. Na iniquidade. No ambiente de iniquidade. Perfeito. Então, uma vez, né, olhando um rabino falando, e ele falou, e aí, homem de Deus, beleza? O rabino falou que Davi, na verdade, é filho de Jessé com uma moabita. Sim. Não é? Que, na verdade, o povo de Israel tinha que se casar com os próprios israelitas, entre eles, né? Mas houve ali um relacionamento de Jessé fora do casamento com uma moabita. Então, Davi não era filho legítimo, como os outros irmãos. Todo um contexto, né? Todo um contexto. E eu penso que isso tem muito fundamento bíblico, porque no dia em que o Samuel foi ungir o rei de Israel, que chegou na casa de Jessé, todos os filhos estavam lá, com exceção de Davi. Ora, um profeta do calibre de Samuel, que vai até a casa de alguém, esse profeta, as pessoas com certeza tinham muita expectativa de que ele fosse abençoar a casa e todos os da casa. Sim. Porque nos dias de Samuel, nenhuma palavra de Samuel caiu. E ele acumulava 3 funções. Ele era rei, ele era profeta, ele era sacerdote e era juiz.
Samuel era um cara muito poderoso. E ele vai na casa de Jessé, todos os filhos estão lá, com exceção de Davi. O único que não estava apacentando as ovelhas, estava sendo preterido, porque não era considerado filho legítimo. A interpretação que eu dou a esse texto é exatamente essa. Samuel percebe a injustiça e fala assim, eu não vou me sentar à mesa enquanto o jovem não chegar. Então, por isso que aqui, nesse texto aqui, eu nasci na iniquidade No ambiente. e em pecado me concebeu a minha mãe, está se referindo ao pecado dos pais e não dele, porque uma criança não tem iniquidade nem pecado. Porque iniquidade é quem peca conscientemente várias vezes e não se arrepende. Uma criança que acabou de nascer, ela não tem pecado nem iniquidade. Primeiro porque ela não tem nem consciência de pecado. E depois, pecado é quem está tentando acertar e erra. Uma criança não sabe nem o que é pecado. Ela não sabe nem o que é a tomada. Não sabe nem o que é uma... Quer colocar o dedo lá e não sabe. Não tem consciência do que aquilo causa. E você falou aí que, né, o pecado é a consciência. É eu ter consciência e fazer. E fazer. Aí olha só o que eu lembrei. Lá em Gênesis, no capítulo 2, 15, o Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cultivá-lo e tomar conta dele. Mas o Senhor lhe ordenou. Ou seja, aqui vem... A instrução. Coma à vontade dos frutos de todas as árvores do jardim, exceto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Se você comer deste fruto, com certeza morrerá. A regra. Deus falou. Deus falou. Se eu digo, olha, aqui não pode, porque se você vier até esse espaço, você vai morrer. Existe aqui Deus falou, olha, não faz isso. Deus não colocou a árvore lá e não disse nada. Sim. Ele falou. Tinha uma regra. Ele disse, ele explicou. Conscientemente, eles foram lá porque quando eles pegaram, fizeram. Foi uma decisão. Mas eu fico pensando assim nesse versículo, Deus falando. Isso aqui se aplica aos nossos dias de hoje. Ei, não vai para aquele caminho, não. Sim. Não faz isso. O aviso divino. Porque está aqui os avisos divinos. Sim. E às vezes na própria consciência. E Isso. sinalizações que Deus dá, né? Isso. Para que a pessoa não caia no erro. Isso. Porque Deus sabe que vai haver uma consequência. E sempre tem, né? E aí a gente tem para a justiça de novo. Então Pronto. veja que Perfeito. esse Aí da texto criança não pode estar falando dos pecados Não, de Davi quando perfeito. nasceu, mas sim dos seus pais quando o conceberam. E anula o início todinho da É. criação também. Com certeza. A perfeição da criação. E tudo que Deus fez era bom. Não tinha pecado. Não tinha nem espinhos, né? Nem ervas daninhas. Não tinha nada, era tudo perfeito. Era tudo perfeito. Tem um outro texto que se usa para demonstrar que os homens já nascem pecadores. É Romanos 5,12. Esse texto aqui se usa demais. Esse de Salmo 51, que é usado, que agora a gente já viu que ele foi estilhaçado, né? Porque realmente não tem cabimento. Não tem não. Né? E aqui o Romanos 5,12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no homem? Não. Aonde que é? No mundo. A diferença. Aí ele fala, e pelo pecado, a morte. Assim, também a morte passou a todos os homens. O texto não diz que o pecado passou a todos os homens, mas diz que a morte passou a todos os homens. Pelo pecado está onde? No mundo. Entendi. No cosmos. Mundo aqui é a palavra cosmos. Significa o mundo que a gente vive ou o próprio universo. Então, observa aqui que o pecado entrou no mundo e não no homem. A evidência principal é essa, né? O pecado entrou no mundo. Não diz que o pecado passou a todos os homens, mas diz que a morte passou a todos os homens. Pelo pecado está onde? No mundo. Nesse cosmos, né? O governador desse mundo, né? Porque todos pecaram, todos estão, então, tendenciosos a pecar. Pelo pecado está no mundo. O homem nasce sem pecado, nasce vivo espiritualmente, e por conviver com um monte de pecador, chega um momento que ele acaba pecando. Então, o pecado, na verdade, está no mundo. Veja, quando João Batista foi batizar Jesus, eis aí o cordeiro que tira o pecado do mundo. É verdade. Perfeito. Quase ninguém presta atenção nisso, né? Mesmo. Que tira o pecado do mundo. Um outro texto que comprova o que eu estou falando é 2 de Pedro 2,20. Que diz, portanto, se depois de terem escapado das contaminações do mundo... Eu ia usar essa palavra agora, Eu porque ia usar quando essa... o pecado entrou no mundo, é como se tivesse uma contaminação. No mundo. Tipo um vírus. Pronto. Contaminou. Sofrimento.
Aí o homem, por viver no mundo, ele nasce, vive espiritualmente, e aí ele peca e ele morre espiritualmente depois de pecar. Mas o homem nasce e vive espiritualmente. E aí qual é a idade? Existe uma idade? É quando tem consciência? Pronto, eu tenho um respaldo bíblico para isso, uma teoria, né? Porque quando Adão come do fruto, o que acontece com ele? A primeira coisa que ele faz é se esconder com medo da nudez. Vergonha. Eu vejo assim que a idade da razão numa criança é quando ela começa a se esconder da sua nudez. Vê que está pelado, estou pelado, e começa a se esconder, né? É Pronto. mesmo. Ali, essa criança morreu espiritualmente e ela precisa ser evangelizada para entregar a vida a Cristo. Que interessante. É bem interessante, né? É, Essa reação de Adão me mostra quando uma criança morreu espiritualmente e precisa de salvação. É quando ela começa a ter consciência, né? Do que fez foi errado, de que ficar nua ali é vergonhoso. Ela vai tendo esse entendimento. Esse entendimento. Interessante. É top, né? É demais. Pronto. Aí a gente vai agora para aquela questão, né? Se a gente vai herdar os pecados dos pais, né? Poderia até ser que a gente nascesse pecador. Se o nosso espírito viesse dos nossos pais, poderia até ser que a gente nascesse pecador, né? Como eu herdei o pouco cabelo dos meus pais, outros herdam a barba, né? Mas o que acontece? A gente não herda os nossos espíritos dos nossos pais. Vem limpinho, nasce limpinho. Ele vem de Deus. Vem de Deus. Deus não dá nada morto para ninguém. Se o homem já nascesse pecador, você está acusando de Deus de te dar um espírito morto, irmão. Por isso que toda vida que um óvulo é fecundado ali, sai um feixe de luz. Tá ali. É uma vida que está ali. É um espírito de Deus. É uma vida. Deus deu o espírito ao homem. E isso a gente vai ver em Zacarias 12:1, sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel. Fala o Senhor que estendeu o céu, fundou a terra e formou o espírito do homem dentro dele. Uau. Outro texto é o Hebreus 12:9. Além disso, tinha os nossos pais segundo a carne, que nos corrigiam e os respeitávamos. Não havemos de estar em maior submissão ao Pai dos Espíritos, então viveremos. Tá vendo? Deus é Pai dos Espíritos. Do Espírito Antônio, do Espírito Débora. Zacarias 12:1, e o pó volte à terra como era, e o Espírito volte a Deus que o deu. Nosso espírito vem de Deus. Deus não daria o espírito morto para ninguém. Então, por isso que o homem nasce e vive espiritualmente limpinho, e ele vai chegar um momento, pelo pecado estar no mundo, chega um momento que ele peca e morre espiritualmente. Agora, o texto que eu vou ler aqui agora é tão simples, irmão, que dá raiva, viu? Cara, isso aqui é demais, viu? Ora, João 3:3. É tão simples que chega a dar raiva. Olha só. Se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Primeiro, deixa eu falar o contexto aqui. É uma conversa de Jesus com Nicodemos. Isso. E Nicodemos pensava que nascer de novo era voltar para o ventre da mãe, falando de um nascimento carnal. E Jesus o corrige. Ele fala para ele que ali ele está falando de coisas espirituais. Tá entendendo? Então, o nascer de novo aqui é nascer no espírito, o espírito ser recriado. Agora, preste atenção que ele diz assim, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Isso está comprovando que o homem nasce e vive espiritualmente, morre espiritualmente quando peca e tem que nascer de novo. Tá entendendo? No espírito. No espírito. Ele tem que nascer de novo. Isso comprova que o homem nasce e vive espiritualmente, ele morre espiritualmente quando peca e tem que nascer de novo, porque senão o texto diria assim, se alguém não nascer, não pode ver o reino de Deus. Já que já nasceu morto espiritualmente, como muita gente defende, o homem nasce pecador, se nasce pecador, nasce morto espiritualmente, né? E se nasce morto espiritualmente, então não nasce de novo. O texto deveria ser assim, se alguém não nascer, não pode ver o reino de Deus. Ou então não era nascer de novo, era só nascer. Era só nascer. Mas por que ele botou de novo? O de novo está comprovando que ele morreu espiritualmente em um tempo da sua vida e tem que nascer de novo. É simples, tão simples que dá raiva. E eu vejo a misericórdia de Deus nisso, o tempo.
Porque o espírito, se ele não nasce de novo, ele vai vivendo a vida, né? E o pecado vai, e tem a medida que você falou do pecado, Iniquidade. a iniquidade vai aumentando, vai chegar uma hora que o espírito já está morto, vai morrer o corpo, Vai morrer. e aí acaba o tempo. Se morrer morto espiritualmente, fica separado de Deus para sempre. Porque está morto espiritualmente. Está morto espiritualmente. Só podemos voltar a Deus através do Espírito Santo dele. Se a gente está vivo espiritualmente, a gente é dele, né? A pergunta que normalmente as igrejas fazem, né? Você quer receber Jesus? Eu acho que era para ter essa explicação mais profunda. Né? Quem quer nascer de novo, mudar a vida, né? E receber o Espírito Santo. Porque é poderoso. Pronto, não é só receber. Vai afiando o machado aí. Vou afiando. Quando chegar na sua oportunidade... Vou fazer a pergunta desse jeito. Você desenrola assim. Amém. Amém? Pronto, para a gente finalizar essa questão, eu vou ler aqui a experiência de Paulo. Eu acho aqui, Romanos 7:9. Ele vai mostrar como ele era vivo espiritualmente e morreu espiritualmente quando pecou. Sim. Romanos 7:9. Outrora, sem a lei, eu vivia, mas, sobrevindo o preceito, reviveu o pecado e eu morri. Olha só. Ele não pode estar falando de morrer fisicamente. Porque senão ele não estaria vivo para escrever a carta. Né? Ele está falando de morrer espiritualmente. Exato. Ele está dizendo assim, outrora sem a lei eu vivia. Quando eu não tinha conhecimento da lei, eu vivia. Mas quando eu tomei conhecimento da lei, a lei avultou o pecado, tornou ele evidente. E certamente ele pecou conscientemente e acabou morrendo. Uau. E eu morri. Morreu o quê? Espiritualmente. Isso. Então, estou mostrando, irmãos, que o homem nasce vivo espiritualmente e morre espiritualmente quando peca. Isso. Por A mais B, né? E ele vai continuar. E ele fala, e o mandamento que me fora para a vida, verifiquei que este mesmo se me tornou para a morte. Porque o pecado, prevalecendo-se do mandamento, pelo mesmo mandamento, me enganou e me matou. Ele não está falando de morte física. Senão ele não teria escrito a carta. Mais uma vez, misericórdia, né? Ele está falando de morte espiritual. Uhum. E aí, um pouco mais para frente, no versículo de número 13, ele vai dizer, o pecado, para revelar-se como pecado, por meio de uma coisa boa, causou-me a morte. O homem nasce vivo espiritualmente e peca depois de pecar, então ele morre espiritualmente. Então, o homem não nasce pecador, como muita gente aí gosta de defender. E para isso é necessário nascer de novo. Tem que nascer de novo. Paulo vai falando, né, que o próprio Espírito Santo, ele vai vivificar o nosso corpo, né? Porque o nosso corpo, ele tende... Tudo do mundo tende para a morte. Você já parou para pensar? Tudo apodrece, a carne apodrece. Por isso que o corpo vai ter que ser transformado, né? O corpo vai ser... Porque isso. A salvação atingiu o nosso espírito. Esses dias eu estava pensando sobre que o evangelho é ir na contramão do mundo. Porque o que é o mundo, se não tudo aquilo que é terreno, tudo aquilo que é da carne, tudo aquilo que está indo para a morte, para o fim. Uhum. Porque morremos, os alimentos apodrecem, tudo passa, aqui tudo passa. É a corrupção que há no mundo. É a corrupção, isso, a corrupção é finito. De uma forma então, geral. E ao contrário disso é o quê? É viver pelo Espírito, e não pela carne. E se viver pelo Espírito, vivereis, como Paulo fala. Isso. Se pelo Espírito mortificardes as obras da carne, então vivereis. E entender que isso só é possível com o Espírito Santo de Deus. Porque ele ressuscitou Jesus dos mortos. Então, aquele mesmo poder vai vivificar o meu espírito e o meu corpo. Na experiência, né? No dia a dia, transformando a gente. Olha, a vida do crente é daqui para cima. É daqui para melhor, né? É de glória em glória, é subindo e subindo, né? Porque essa é a vontade do Senhor. Que nós possamos viver a plena paz e a alegria do reino dele. O reino de Deus é bom demais. É bom demais. Professor, vamos finalizando. Então, você já respondeu aquelas perguntas. Vamos finalizar com essa terceira pergunta? Vamos. Será que somos pecadores redimidos? Sim. Pode ser para finalizar? Pode. Tem muita gente que ainda não tem essa consciência plenamente limpa de que a obra realizada por Cristo nos trouxe uma justiça que não precisa de reparos. Sim. Tem muita gente que não confia na justiça que recebeu, não crê nela plenamente, não se acha justo. E isso é uma falta de conhecimento do que foi realizado de fato. Então,
Quando Cristo entregou a vida dele por nós na cruz, ele não veio trazer uma meia redenção, nenhuma redenção de qualquer maneira. Nós somos de fato justos. Porque quando a gente vai olhar a vida de Adão antes da queda, a Deus santo, Adão santo. Deus justo, Adão justo. Deus bom, Adão bom. Havia essa harmonia entre eles. Até a natureza, né? Agora, uma coisa que Adão não tinha era o Espírito Santo dentro dele. Nós estamos melhor. Interessante, né? Então, a imagem e semelhança foi o externo. Nós estamos melhor. Porque o Espírito Santo está dentro, aí trata dentro, né? Fazendo uma obra de regeneração interna. Porque existe a santificação instantânea, aquela que recebemos quando aceitamos a Cristo, que nos capacita a nos tornar filho de Deus. Porque quem não serve a Deus é criatura de Deus. Pregai o evangelho a toda criatura, para que eles se tornem filhos. Perfeito. Porque Deus só considera filho aquele que tem a natureza dele. Porque o que acontece é que quando você aceita a Cristo, seus pecados são perdoados e você passa a ter a natureza de Deus. Essa natureza de Deus é que faz com que você não queira viver na prática do pecado mais. Pecar para o crente é algo muito ruim. A gente se sente muito mal. Parece que o mundo vai se acabar. Eu não sei os demais, né? Mas eu sei que é horrível quando a gente erra, né? Bate aquele arrependimento, aquela coisa horrível, não é? Enquanto a gente não, Senhor, me perdoa, aquilo não se aquieta. E até tem que lutar, às vezes, com o pensamento de que aquele perdão está sendo difícil de conseguir. Não porque Deus não tenha perdoado, é porque você talvez não aceite o perdão de pronto. E com o tempo você vai se encaixando. Agora, tem gente que vive pensando que é pecador uma vez que ele foi resgatado. E eu gostaria de trazer luz sobre isso. Amém. Porque Jesus Cristo, quando ele estava no Getsêmani, quando levaram ele preso e bateram nele, levaram ele, não é? E colocaram sobre a sua cabeça uma coroa de espinhos, espinhos de acácia, espinhos de mais ou menos de 5 a 7 centímetros. Esses espinhos eram usados na construção, inclusive, na África, né? Então botaram a coroa na cabeça dele e bateram com um caniço. Talvez possa ser que tenha perfurado o crânio dele ali. Ele não morreu, ele ficou firme. Quando a gente vê, depois o chicotearam com um chicote chamado flagelo. Era um chicote com 3 pontas. Eles costumavam colocar ossos, pedaços de metais ou pedras nas pontas. As 12 primeiras chibatadas criavam valas no corpo de mais ou menos de 5 centímetros. E as que vinham depois era como se fosse chumbo derretido sobre a pele. A maioria dos assassinos ou dos criminosos não aguentavam chegar em 40 chibatadas. A lei mandava dar apenas 40. Mas veja que para burlar a lei, alguns algozes, quando chegava em 39, eles zeravam de novo para dar mais 39. Inclusive, Paulo levou 5 quarentenas de açoite menos 1. Que dá 195 chibatadas, muito além do que a lei permitia. O texto de Isaías nos diz que Jesus foi moído por causa das nossas transgressões. Moído é uma coisa muito terrível, né? A gente olhar moído. Quando a gente vai ver o filme Paixão de Cristo, de Mel Gibson, é aquele que chega mais perto daquilo que Jesus passou por nós. Após passar por açoite, ele agora teve a missão de levar a cruz até o Gólgota, mais ou menos entre 500 e 800 metros. E ele então carrega a cruz até ali. Quando ele chega lá, deitam ele sobre a cruz, colocam um cravo nas mãos e nos pés. E ele não morreu, ele ficou firme. Agora o levantam. E ali chega um momento em que alguém fura ele do lado, perfurando os órgãos internos. Aquilo foi tão forte que o próprio Tomé disse: se eu não ver os cravos nas mãos e o buraco do lado, de maneira nenhuma eu crerei. Porque foi forte e ele ficou firme. Agora, Jesus Cristo, ele não apenas, ele leva os nossos pecados na cruz. Que é interessante a gente pensar de como ele viveu. Ele foi um homem que viveu sem cometer nenhum pecado, sem transgredir nenhuma lei. Ele ficou perfeito até o momento da cruz.
inocente de tudo, sem nenhum pecado. O fato é que quando ele expira e diz Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer Deus meu, por que me desamparaste? Quando ele larga essa fala, naquele momento ele estava pegando o meu e o seu pecado, porque é bíblico dizer que os nossos pecados faz separação entre nós e Deus. Ele nunca tinha se separado de Deus. E naquele momento, então, é como se Deus virasse as costas para o pecado que estava nele. Porque há separação. O pecado faz separação entre os homens e Deus. Então, o nosso pecado o mata, porque imediatamente ele expira e morre. Então, quem matou Jesus não foram os seus próprios erros, mas foi o nosso próprio pecado que o matou. Agora, o mais interessante, que foi uma permuta, uma troca muito interessante, porque ele não apenas não leva os nossos pecados sobre ele no madeiro, ele também passa a inocência dele para nós. Ele transmite o que ele é para nós e pega o que a gente tinha de pior. Ele passa legalmente. Justiça é isso. Deus passou legalmente a justiça de Cristo para mim e para você. Legalmente. Deus simplesmente não podia dizer assim, olha, estão todos perdoados, vocês podem ir embora para casa. Isso iria ferir a justiça dele, que a gente está tratando desde o início do podcast. Ele não podia liberar todo mundo, tinha que pagar um preço, e o preço foi alto, foi preço de cruz. A obra foi bem feita, ela foi bem realizada, ela foi anunciada pelos profetas, e iria acontecer da forma que foi. Agora, a obra foi feita, a justiça foi feita, e você não se sente satisfeito? A palavra do Senhor fala em Isaías que ele verá o penoso fruto do seu trabalho e ficará satisfeito. Jesus ficou satisfeito com a obra que ele fez. O Pai ficou satisfeito. A justiça de Deus foi realizada. Ele aspirou nas suas narinas agora aquele sacrifício que trouxe, então, inocência para todos que creem. E agora você vem me dizer que você é pecador redimido, irmão. Você não é mais pecador. Jesus levou os seus pecados na cruz. Passou para você uma justiça perfeita. Então, ele ficou satisfeito, o Pai ficou satisfeito e você não está satisfeito. Porque você ainda não acredita que a justiça tem esse tamanho todo. Se sente condenado ainda. Eu quero dizer, se você se sente assim, você está dando muito mais valor à queda de Adão do que à obra de Cristo. Uau. A queda de Adão está levando muito mais seu cartaz, está valendo muito mais para você do que uma obra muito bem realizada. De forma nenhuma, a tua salvação pode ser apoiada nas suas obras. De forma nenhuma, porque todos pecaram, estão debaixo de condenação e carecem da glória de Deus. Isso. Todos os homens precisam receber Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Por mais que você seja o cara mais perfeito do mundo, todos nós precisamos de Cristo. Deus encerrou todos debaixo do pecado para usar com todos de misericórdia. De maneira que a glória é toda dele. Amém. Glória a Deus. Que explicação. A glória nunca pode perfeita. Ser minha. A glória nunca pode ser sua. A glória sempre será dele. Porque ele o braço dele proveu a salvação. Isso é forte, né? O braço dele proveu a salvação para nós que a gente jamais iria conseguir. Então, existe a santificação instantânea. É receber Jesus. Recebeu Jesus, está apto para o céu, o Espírito Santo vai habitar dentro de você, e o fato de você ter o Espírito dentro de você já demonstra que a tua salvação foi selada. Pode ser perdida a salvação, em alguns casos sim, dá até outra live no futuro, quem sabe, né? Pode se perder, existem casos que se perde, mas a salvação não é tão fácil de se perder como os irmãos estão pregando por aí não, viu? Se perde a salvação, sim, se perde, mas não é tão fácil de se perder como se perde, como se prega e se ensina por aí. Agora, a santificação progressiva acontece na nossa vida, não para que eu seja salvo. Eu me santifico não para ser salvo, eu me santifico porque sou salvo. Isso. É diferente. Isso, nós fazemos a obra porque já somos salvos. Já somos salvos. Não, ninguém está fazendo, por exemplo, pra ministração. Eu vou ser salva se eu fizer, se eu fizer 100 podcasts. Não, Não, eu já sou salva. E porque sou salva, entendi a cruz, entendi o que Cristo fez nela, entendi a justiça que ele fez
por mim, porque a justiça precisava ser feita. E ele deixou de ser Deus. E decidiu, por obediência, morrer em nosso lugar. Eu amo olhar para a cruz. A cruz é loucura para o mundo. Mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. É o poder. Porque lá está. Por que as pessoas não querem olhar para a cruz, professor? Porque a cruz, não Jesus, mas a cruz está lá, o nosso pecado. Que nós precisamos olhar, reconhecer e se arrepender. E como Cristo, ele é o caminho, a verdade e a vida, ele é o caminho. Quando Jesus ali, ele entregou o Espírito, e também tem a questão da morte espiritual, que aí Sim, o podcast já ia ficar... mais outro podcast aí. Mas ele é o caminho. Ou seja, quando Adão pecou, conhecemos o mal, até hoje, né? Entendemos o que é o mal, Mas Jesus tem agora o caminho de volta, porque ele é o caminho. Então, eu posso voltar para Deus. Você pode voltar para Deus. Nós podemos voltar para Deus e nascer de novo. Ele é o juiz. Eu vi ele enquanto você estava conversando aqui, eu imaginei o tribunal, né? Ele é o juiz e lá está o nosso advogado. Sim, tem pagamento já. Tem. Já foi efetuado o pagamento. Foi efetuado. Você só precisa aceitar esse pagamento feito. E é interessante, né? Que a nossa condição hoje é muito superior à de Adão, porque Adão, com um ato de injustiça, ele comeu do fruto, morreu espiritualmente. E trouxe toda a coisa ruim para a humanidade. Destruir. Cristo, por um ato de justiça, trouxe a salvação. Se eu digo que eu sou pecador, eu estou inutilizando o sacrifício que foi feito e estou dando mais vazão à mordida no fruto que Adão deu. Do que a obra que Cristo fez. Outro ponto interessante é que lá, Adão não tinha o Espírito Santo dentro dele. Eu tenho o Espírito Santo dentro de mim. Quando eu peco, eu erro, ele não sai de dentro de mim. Isso me mostra que a obra é muito superior, porque Adão só comeu do fruto e morreu. Eu não morro mais espiritualmente quando peco. Perfeito. Eu estou te mostrando o tamanho da sua salvação. O Espírito não sai de mim, ele continua dentro de mim. Porque a santidade que me foi dada é num grau hard. É num grau muito grande. Aí vai me levar ao arrependimento para que eu me arrependa e volte à caminhada. Afinal de contas, que a minha santificação é progressiva, ela vai até a vinda de Cristo. Eu vou me tornando cada vez melhor. Mas o Espírito Santo está dentro de mim. Não sai de mim. Não sai. Isso é uma garantia tremenda. Por isso que nós precisamos renovar a nossa mente. É uma renovação na mentalidade para entender quem nós somos em Cristo. Cada vez que eu mergulho mais nas Escrituras, principalmente nas cartas de Paulo e na nova aliança que nós vivemos hoje, eu digo assim, meu Deus, o que eu faço? Dá vontade de dar um grito de alegria, porque nós somos ricamente abençoados em Cristo Jesus. Nós não temos dimensão, não. Essa mente aqui, não tem dimensão para entender o que é o reino de Deus e o que Ele preparou. Não temos dimensão. Eu só sei que é possível provar uma centelha, como você falou, daquilo que Ele deixou para nós. Como é que eu faço isso, Débora? Mergulha na palavra. Antes de mergulhar na palavra, porque tem gente que vai com o olho carnal, não vai entender nada. Precisamos nos arrepender, querer de fato conhecer a Deus. E Ele se revela para nós. Buscar enquanto se pode achar. Porque está perto. Porque está perto, o tempo está passando e nós temos um tempo, né? A misericórdia é o tempo. A misericórdia é o tempo. Então, corramos logo para os braços de Cristo. Professor, que podcast sensacional. Amém. Meu Deus. Glória a Deus. Meu Deus, eu estou aqui quase voando no Espírito. Amém. Tem muito elemento aí para meditar, né? Tem muitas coisas que a gente pode trazer aqui. Você é uma bênção. Muito bom estar aqui com vocês, viu? Obrigada. Disponha sempre. Você quer deixar aí para o pessoal suas redes? Sim. Fala aí, porque aí quem quiser, né? Tem um monte de coisa lá. Você vai me encontrar no canal do YouTube PR Antônio Lira ou no Instagram @pastor Antônio Lira. Também tem meu site, pastorantoniolira.com.br. Lá você vai achar livros, áudios, artigos para você estudar e se aprofundar mais na palavra de Deus. São livros gratuitos, né? Tem livro lá para baixar gratuitamente. De graça. De graça. Tem muito conteúdo bacana. Dá um pulo lá no site. É bênção demais. Amém. Glória a Deus. Pois, professor, muito obrigada. Nada, disponha sempre. Espero ter você mais vezes aqui para a gente aprender cada vez mais sobre o reino, sobre Jesus e sobre as riquezas infindáveis
do Glória nosso a Deus. Amém? Amém. Bom, o podcast Deus e Débora fica por aqui e até a próxima em nome de Jesus. Amém.